Meus queridos, é sempre prazeroso ouvir alguém contar um milagre. É sempre prazeroso ouvir alguém dizer que um milagre aconteceu na sua vida. No entanto, talvez não seja tão prazeroso viver na necessidade de um milagre. Ter a necessidade de um milagre. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para esta mulher na qual lemos hoje, se ela gostou de ter passado 12 anos na necessidade de um milagre, possivelmente ela diria que não, ou confirmaria isso, que não é tão prazeroso. A enfermidade desta mulher, segundo Craig Kenner, afirmava que essa enfermidade fazia com que o período menstrual dessa mulher perdurasse por um mês, 30 dias. E este estudioso, outros estudiosos também afirmam que talvez não se tratava disso. No entanto, é interessante afirmar que esta mulher precisava de um milagre, precisava de uma intervenção divina, precisava de que acontecesse algo extraordinário e sobrenatural na sua vida. Quando nós temos o desprazer, ou quando alguém tem o desprazer de ser despachado pelos médicos, sabe o quão difícil é ter todos os meios visíveis sendo frustrados. E o que resta é perguntar para si mesmo: e agora, o que fazer? Talvez essa mulher que já tinha padecido na mão de vários médicos estava perguntando exatamente isso. E agora, o que fazer? O que devo fazer? Como irei realizar? Essa enfermidade prejudicava essa mulher em todas as áreas da sua vida. Ela necessitava de fato deste milagre. E dadas essas informações introdutórias, nós falaremos hoje sobre o tema Vivendo na Dependência de um Milagre. E com este tema, abordaremos 4 lições que aprendemos com a mulher do fluxo de sangue. Amém? A primeira lição que aprendemos com a mulher do fluxo de sangue é que os recursos humanos não solucionam todos os problemas. Os versículos 24 a 26 nos deixa bem claro. A parte B do versículo 24 nos indica que ali havia uma grande multidão de pessoas que estavam acompanhando Jesus, estavam seguindo Jesus. O texto afirma que havia tantas pessoas ao ponto de apertarem Jesus por todos os lados. E no meio da multidão havia esta mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia crônica. A mulher, durante esse seu período, para não ter que ficar repetindo o termo sempre, ela era considerada impura e precisava ficar 7 dias longe até que se passasse aquele período. E no versículo 26 deixa evidente que aquela mulher buscou de todas as formas conseguir a solução para o seu problema, a solução para a sua necessidade, a solução para a sua doença, mas ela não conseguiu. O texto deixa claro e evidente que ela havia padecido na mão de vários médicos. Os médicos da época se baseavam em testes empíricos, mas muitas práticas médicas, tanto dos judeus quanto dos gentios, não consistiam além de superstição. E o fato dela ter buscado médicos indica também que aquela mulher poderia possuir uma certa condição financeira. Haja vista que quem busca um médico deve ter de alguma forma uma condição. Pois naquela época, meus queridos irmãos, nem todo mundo também tinha condição de pagar um plano de saúde como este. E mesmo que a sua condição, ou que ela tivesse uma condição, essa solução para o seu problema não foi buscada, ou pelo menos não foi alcançada. E isso fazia com que o sofrimento dessa mulher aumentasse ainda mais, pois a doença também afetava o seu estado psicológico e sentimental, de saber que os recursos humanos, aquilo que ela tinha, não era capaz de satisfazê-la. Não era capaz de resolver o seu problema ou de resolver todos os problemas. A parte B do versículo 26 deixa ainda mais claro que os recursos humanos não resolvem todos os problemas. A narrativa afirma que aquela mulher havia gastado tudo o que tinha e fez isso buscando uma melhora. Entretanto, o que obteve foi um declínio ainda maior na sua saúde. Ela estava buscando uma melhoria, mas teve um declínio e havia gastado e padecido na mão de vários médicos. Todos os meios humanos possíveis foram incapazes de resolver o problema de saúde desta mulher. Meus queridos irmãos,
Essa mulher, ela utilizou todos os meios possíveis para obter a sua cura, para obter uma melhoria na sua saúde, para que o problema dela fosse resolvido, mas não foi. E eu julgo, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós agimos igual essa mulher. Em determinados momentos da nossa vida, agimos como essa mulher. Nos apegamos tanto aos recursos humanos, que achamos que todos os recursos humanos, ou os recursos humanos que temos na nossa vida, são capazes de satisfazer todos os problemas, ou de nos satisfazer em todas as áreas da nossa vida, quando na verdade não. Nos apegamos muito aos recursos humanos disponíveis para a solução do nosso problema, e esquecemos que ter recursos não resolvem todos os problemas. A vida não se baseia unicamente naquilo que você pode fazer por si mesmo. Obviamente, ter condições resolve muita coisa, resolve boa parte dos nossos problemas, mas não todos. Há quem diga que o dinheiro compra a felicidade, mas se perguntarmos para essa mulher do texto, talvez ela diria o contrário. Quantas vezes nós temos confiado nos nossos recursos, no plano de saúde, no nosso seguro de vida, na garantia do celular, na compra que fazemos no supermercado todos os meses ou mensalmente, mas não, nossos recursos financeiros, eles não resolvem todos os nossos problemas, ou não resolvem todo o problema da humanidade. Os recursos financeiros não evitaram que um dos maiores youtubers passasse por um estágio terrível de depressão. E existem vários relatos de pessoas que têm muitos recursos financeiros e dizem, não sou feliz. Isso deixa claro e evidente que os recursos humanos, e quando falo recursos humanos, não pense que eu estou falando de um órgão, mas estou falando realmente dos recursos que você pode ter no que diz respeito a finanças, ao financeiro, os objetos que você tem na sua vida. Não resolvem todos os problemas. De igual modo, essa mulher, ela não conseguiu resolver o seu problema com os seus recursos humanos, com os seus problemas ou os recursos financeiros. E nisso eu afirmo também que nós não conseguiremos. O seu problema, ou o nosso problema, não vai ser resolvido com dinheiro. O nosso problema não vai ser resolvido com a casa bonita que temos ou não. O nosso problema não vai ser solucionado se temos o carro do ano ou se não temos. O nosso problema só vai ser resolvido, o problema da nossa nação, o problema do ser humano só vai ser resolvido quando se entregar aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que a dependência está nele. E que não há nada que tenhamos de nós mesmos que seja capaz de resolver o problema que estamos passando. O maior problema que a humanidade tem é o seu problema espiritual no que diz respeito ao pecado adâmico, porque somos pecadores. E por conta do pecado, nós precisamos e necessitamos de uma intervenção divina, na qual já foi realizada por intermédio de Jesus Cristo. O único problema, ou a única solução para o problema, é Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único que pode resolver o nosso problema. O ser humano, ele pode buscar tudo na sua vida e ter tudo na sua vida, mas se não tiver Deus, ele não tem nada. Ele não é nada. Queridos, os recursos humanos, eles não conseguem solucionar o problema da alma. Somente Cristo pode solucionar o nosso problema. Somente Cristo pode solucionar a nossa causa. Quando formos despachados pelos médicos, quando nada parecer favorável, quando todos os meios visíveis estiverem abalados, somente Cristo, e até mesmo quando esses meios são possíveis, somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo pode nos trazer paz. Somente Cristo pode nos trazer segurança. Somente Cristo pode nos dar a liberdade. E como já dizia um escritor famoso e conhecido, Dostoiévski, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher o vazio no coração do ser humano. Não há nada neste mundo terreno, nada que você possa fazer por si mesmo que venha satisfazer a angústia da sua alma. E não há nada que resolva o problema da humanidade, a não ser Cristo,
a não ser Jesus. Que possamos deixar evidente em nossas mentes e em nosso coração que os recursos humanos, eles não podem resolver todos os problemas, mas que Cristo resolve todos os problemas na vida do ser humano. Essa é a primeira lição que aprendemos com a mulher do fluxo de sangue. A segunda lição que aprendemos com a mulher do fluxo de sangue é que a fé, ela precisa ter um teor de prática, ou precisa ser prática. No versículo 27, nos deixa evidente que a mulher já tinha ouvido falar de Jesus. Ela sabia da fama que Jesus levava através dos seus milagres, através das maravilhas que eram realizadas em nome de Cristo, ou que Cristo estava realizando. Ela sabia que por ali iria passar um homem, que era o Filho de Deus. E com essa sua esperança, essa esperança de cura, ela foi lá e tocou na capa de Jesus, tocou nas vestes de Jesus. E com essa esperança, indo tocado nas vestes de Jesus, e essa atitude, ela é muito arriscada, e eu explico por quê. Porque, primeiro, aquela mulher não poderia estar exposta no meio da multidão, visto que o seu estado de impureza, ela estava nesse estado de impureza e de reprovação social. Ela poderia ser facilmente reconhecida por alguém e ser levada até as autoridades para puni-la. Então, ela não deveria estar ali naquele lugar. Essa mulher também, segundo, ela não poderia tocar em ninguém, pois em quem ela tocasse, ela também ficaria impuro durante um dia. Então, não era nada favorável para aquela mulher estivesse ali. Aquela mulher não deveria estar ali, mas aquela mulher estava. Ela estava ali e carregava em seu pensamento o seguinte conceito: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Se eu apenas tocar em Jesus, ficarei curada. No verso 29, nos afirma que logo depois que tocou em Jesus, aquela hemorragia estancou e ela sentiu que foi curada. A fé desta mulher não foi somente uma fé teórica, mas sim uma fé regida de prática. Sim, ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Mas também agiu. Suas palavras, elas saíram do âmbito da teoria e foram para a prática no momento em que aquela mulher rompeu aquela multidão e tocou em Jesus. Sua fé não ficou somente no pensamento, mas ela também foi praticada. E com isso, ela foi curada. Por diversas vezes, é notado no nosso meio pessoas que parecem ter uma fé grande. E quantas vezes nós mesmos nos vemos assim, ou vemos alguém assim, até classificamos: homem de grande fé, mulher de fé. E quem nunca foi elogiado assim, ou quem nunca quis ser elogiado assim, e quem não quer, como alguém de fé? Alguém que de fato busca a Deus, alguém que de fato está buscando a Deus, ou que quer ser visto como alguém de fé. Todos nós. Mas o que eu gostaria de refletir com vocês, meus queridos irmãos, é sobre que tipo de fé, ou que prática a nossa fé está nos levando a ter. Porque é triste o caso da pessoa que ora pedindo para Deus um emprego, mas não se levanta da rede para ir botar um currículo na loja. O caso da pessoa que sempre quer alguma coisa, mas não se disponibiliza a fazer algo em favor daquilo. É claro que Cristo não necessita das nossas obras e que Deus não necessita de nós para realizar as coisas no que diz respeito à sua soberania. Mas nós precisamos nos dispor a realizar as coisas em favor e em nome do nosso Senhor. Então essa mulher, ela saiu deste âmbito da teoria e foi para um âmbito prático. Ela foi até essa pessoa, ela foi até Cristo, rompeu a multidão. E essa é a fé que nós devemos ter. Nós precisamos dizer que Deus faz, mas também agir como se Deus fizesse, porque Ele de fato faz. Muitas vezes nós dizemos: Deus faz, mas não agimos como se Ele pudesse fazer na nossa vida. Mas Ele pode.
Ele faz. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. E tudo que Ele diz na sua palavra é verdade. Queridos irmãos, os dons não cessaram. A cura ainda está disponível. Cristo ainda cura. Cristo ainda salva. Cristo ainda batiza. Cristo ainda liberta. Cristo ainda entrega o dom de profecia. Os irmãos que estão aqui nesta noite, nesta oportunidade, os dons não cessaram. E tudo é possível por intermédio do nome de Jesus Cristo. E nós precisamos, de certa forma, ter uma prática no que diz respeito a isso. Devemos confiar, dizer que confiamos em Deus, mas também agirmos como alguém que confia em Deus. Essas nossas atitudes, elas devem evidenciar que nós temos de fato fé em Cristo. Não podemos ser cristãos teóricos e ao mesmo tempo ser ateus práticos. Eu vivo, eu penso como cristão, mas quando eu vou viver, eu sou um totalmente ateu. Eu digo que Deus cura, mas se eu vejo alguém doente e vou orar, eu vou orar aqui, né? Mas aí Deus curar já é outra história. Quando na verdade não. O nosso Senhor, Jesus Cristo, cura sim. Cura sim. E eu tenho fé que todos aqueles que estão enfermos serão curados. Eu tenho fé que aqueles que são e estão enfermos hoje, que não puderam vir ao culto, receberão a cura, porque Cristo cura sim. E existe até um hino na harpa cristã que diz: Cristo cura sim. Queridos, que nós venhamos a pensar como cristão e viver como cristão. E assim tem sido a vida de muitos de nós. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela teve um pensamento que a sua cura iria acontecer por intermédio de um toque em Jesus, ou por intermédio de Jesus. No entanto, além de pensar, ela rompeu a multidão, quebrou todas as barreiras sociais e religiosas para tocar em Jesus. Ela não poderia e não deveria estar ali, mas além de preferir ou de estar ali, ela foi, rompeu a multidão e tocou em Jesus. A sua fé, ela te faz quebrar barreiras sociais e preconceitos religiosos e desprezo do público no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida, porque a dessa mulher quebrou. Essa mulher quebrou barreiras sociais, preconceitos religiosos e desprezo público, indo até Jesus e tocando em Jesus. Às vezes nós, queridos irmãos, não temos coragem de pegar um folheto e entregar para alguém na rua porque temos vergonha. Ou não queremos ser identificados como cristão. É o cristão 007, ninguém sabe que ele é cristão e ele não quer que ninguém saiba. Mas precisamos evidenciar e precisamos quebrar essas barreiras, mostrando que temos sim uma bandeira, uma identidade, porque fomos selados pelo Espírito Santo. Temos uma identidade e a nossa identidade é de cristão, servo do Senhor Jesus, pequenos cristos, amigo de Cristo. Não devemos estar satisfeitos com uma fé somente teórica. A mulher, ela obteve a solução do seu problema, porque Cristo quis, é claro, mas também porque ela teve uma prática na sua fé. Que possamos praticar a nossa fé, a fim de não sermos cristãos nominais, mas cristãos praticantes. E há uma terceira lição que a mulher do fluxo de sangue nos ensina. A terceira lição que podemos aprender com a mulher do fluxo de sangue é que ela foi diferente no meio da multidão. O versículo 30 ao 32 nos mostra isso. Obviamente que por todas as restrições que aquela mulher tinha e por sua doença, ela era de fato diferente no meio da multidão. Haja vista, ela era doente e não deveria estar ali, então tinha sim um diferencial, ou algo que diferenciava ela das outras pessoas, mas eu não quero tratar sobre isso. Eu quero falar sobre outra coisa que diferenciou essa mulher, o que diferencia essa mulher. Observe no verso 30, Jesus imediatamente reconhece que aquele toque era diferente. Alguém havia tocado em Cristo de uma forma diferente.
E com esse toque havia sido liberado poder. E a palavra poder significa dunamis ou dinamis, que nos mostra que a ação desse poder é centrífuga, ou seja, de dentro para fora. Saiu de Cristo o poder. Aquela mulher tocou em Cristo e de Cristo saiu o poder. E quando este poder saiu de Cristo, Jesus, o Cristo, perguntou: quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Agora, é interessante isso daqui, quem me tocou. Por quê? Porque o texto inicia dizendo que ali estava uma multidão. E essa multidão apertava Jesus de todos os lados. E quando Jesus recebe o toque dessa mulher, ele diz: alguém me tocou. Ah, Jesus. Se eu fosse os discípulos, eu agiria da mesma forma. Senhor, que pergunta. Você está no meio da multidão. Se alguns aqui já foram para algum lugar onde teve uma manifestação, para marcha para Jesus, sabe como é? É toque de todo lado, todo mundo está tocando ali. E Jesus está no meio da multidão, o texto é claro e evidente dizendo que essa multidão o apertava de todos os lados. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos, eu vou tentar conjecturar. Os discípulos, para tudo. Vocês estão vendo o que ele está dizendo? Ele está perguntando quem tocou ele. Quem tocou nele? Senhor. Ele responde: Senhor, nós estamos numa multidão e você nos pergunta quem me tocou? Aí Jesus responde: quem me tocou? Eu senti que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém tocou em Jesus de uma forma diferente. Jesus, ele tinha reconhecido que no meio daquela multidão, alguém tinha tocado nele, mas de uma forma diferente, ou com uma intenção diferente. Meus queridos irmãos, ali era um toque de alguém que estava há 12 anos precisando de uma cura. Era um toque de alguém que já tinha sido desenganado pelos médicos, já tinha sido despachado de tudo, já tinha gastado todos os recursos financeiros, todos os recursos humanos, tudo aquilo que eles já tinha gastado. Era um toque de alguém que estava desesperada, e por isso Jesus entendeu e perguntou: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Cristo reconheceu que naquela multidão tinha alguém diferente, tinha alguém que havia tocado diferente, mas claro, meus queridos irmãos, não me entendam mal, isso não é mérito de quem toca, mas é os méritos de Cristo, que há poder nele para salvar o ser humano. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Com que intenção nós temos tocado em Jesus? Se é que temos tocado em Jesus. Estamos tocando em Jesus como uma multidão que o aperta? Ou estamos tocando em Jesus como alguém que reconhecemos a nossa miserabilidade no meio de uma multidão e que precisamos dele? Jesus olha para o redor. Jesus para. O texto nos afirma que Jesus para a multidão, olha ao redor e pergunta quem tinha feito aquilo. Jesus, ele reconheceu que naquele lugar tinha alguém que tinha o tocado de forma diferente. Aquela mulher era assim, diferente aos olhos da sociedade, por ser alguém que era constantemente considerada impura. Mas aquela mulher também foi diferente aos olhos do Cristo. Porque no meio de uma multidão que o apertava, no meio de uma multidão que tocava em Jesus, aquela mulher foi capaz de chamar a atenção do Mestre. Ela foi capaz de ser diferente, ou de ter uma atitude diferente, ao tocar no Filho de Deus. Queridos irmãos, nós sempre cantamos, pregamos e até falamos
constantemente sobre tocar em Jesus, tocar nas suas mãos, tocar nas suas vestes, tocar nos seus pés, e também falamos muito sobre ser tocado por Ele. E de fato, quem é que não quer ser tocado por Jesus? Quem não quer tocar em Jesus? A mulher do fluxo de sangue que o diga, que em seu pensamento estava sempre dizendo: preciso tocar em Jesus, se eu tão somente tocar em Jesus, serei curada. Todos nós queremos alcançar um estágio de que toquei em Jesus, embora, claro, em uma figura de linguagem, trazendo aqui para o nosso contexto. Mas, queridos irmãos, fica evidente, e eu peço que os irmãos tenham calma, porque eu vou explicar, fica evidente que somente tocar em Jesus não é suficiente. Porque toda a multidão ali estava tocando nele. Toda a multidão estava tocando. Mas teve alguém que tocou de uma forma diferente. Teve alguém que se dirigiu a Jesus de uma forma diferente. Teve uma pessoa que chegou diante do Mestre com uma intenção diferente. Qual a intenção nós temos tido ao tocar em Jesus? Qual a intenção nós temos tido ao adentrarmos a casa do nosso Senhor e entregarmos um louvor para Ele? Qual tem sido a nossa intenção ao chegar até a casa de Deus, até um lugar onde vamos nos congregar e queremos entregar o nosso louvor a Deus? Cristo, Ele vê nossas atitudes, mas também vê as nossas intenções. Cristo vê as atitudes que tomamos, mas também vê as nossas intenções. Ele sabe como você tem se dirigido a Ele. Queremos receber poder dEle, mas nossas intenções estão longe da vontade dEle. Como temos tocado em Jesus? Estamos tocando como uma multidão, ou como esta mulher que reconhecia a sua miserabilidade e que a sua suficiência estava naquele homem que passava por ali? Precisamos reconhecer que por nós mesmos não podemos nada, que por nossas próprias forças não somos nada, e pelos nossos méritos não somos nada. Está escrito que as nossas obras eram consideradas como trapos de imundícia. Nós não poderíamos fazer nada para obter a salvação, mas Cristo nos libertou, Cristo nos salvou, e não há nada mais alegrante, possa alegrar o coração do ser humano, do que entender que houve alguém que morreu em seu lugar, para que nós pudéssemos ser livres e ter esta liberdade. Nós necessitamos reconhecer o nosso estado miserável e assim tocar em Jesus, que somente Ele, somente Cristo, pode nos purificar. Uma mulher que era impura, tocando em Jesus, torna-se pura. Uma pessoa que era impuro, tocando em Jesus, torna-se puro, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se você está em um estado de impureza, se nós estivermos em um estado de impureza, tão somente toque em Jesus e será curado. Mas toque com a intenção de que será curado, mas busque com a certeza de que Ele pode te curar. Busque reconhecendo a sua miserabilidade e que não há nenhum recurso humano que possa te salvar da ira de Deus, a não ser o sangue de Cristo. Que não toquemos em Jesus como uma multidão toca, porque hoje em dia todo mundo tem uma ideia sobre Cristo. Todo mundo quer ter a sua opinião sobre quem é Jesus. Para muitos um revolucionário, para muitos uma figura histórica, para muitos alguém que só dividiu a linha do tempo antes e depois de Cristo. Mas e para você? Quem é Cristo? Para você, quem é Jesus? Como tem se dirigido até Ele? Que nós venhamos a ter uma autêntica intenção de tocar em Jesus, entendendo que somente Ele pode nos socorrer. E aqui, meus queridos irmãos, eu trago a última lição que nós aprendemos com a mulher do fluxo de sangue.
E esta lição é que a fé em Cristo traz liberdade. No verso 33, a Bíblia nos relata o estado que a mulher se encontrava após Cristo ter interrogado a multidão sobre quem lhe havia tocado. Ela estava amedrontada e trêmula, e possivelmente esse seu estado se dava por conta da reprovação da multidão, que, como já havia dito, se descobrisse que aquela mulher estava naquele estado no meio da multidão, certamente reprovaria ela. Ela estava amedrontada e trêmula e com medo da reprovação da multidão, pois ela não deveria estar ali, nem sequer tocar em ninguém. E sérios problemas estavam propostos para aquela mulher que estava no meio da multidão, de forma impura. Se apresentar e expor este milagre no meio da multidão seria, e é, de fato, uma atitude que poderia deixar alguém com medo. Haja vista, poderia ser presa, até mesmo morta. Mas ela chegou, mesmo trêmula e com medo. Ela não viu com as óticas da sociedade, mas ela prostrou-se diante de Jesus. E prostrando-se diante de Jesus, ela disse toda a verdade. E a verdade era que ela tinha tocado em Cristo e havia sido curada. A atitude de Jesus ela é muito interessante. Interessante porque ela não condenou, Cristo não condenou ela por estar no meio da multidão, porque realmente ela era impura. Mas Cristo destacou a fé daquela mulher, afirmando que a fé daquela mulher havia salvado. E aqui eu quero destacar um ponto muito interessante também. Porque Cristo diz o seguinte: a tua fé te salvou. Mas haja vista que a mulher tocou em Jesus. Ela teve uma obra, ela praticou uma obra, realizou uma obra. Mas Cristo não disse a tua obra te salvou. Cristo disse a tua fé te salvou. Porque não são as obras que são capazes de solucionar o nosso problema, o problema do ser humano, mas a fé em Cristo Jesus, que já realizou o plano de salvação. Cristo diz: a tua fé te salvou. E ainda conclui a sua palavra para a mulher, saudando-a, fazendo como faziam os judeus: vá em paz, a tua fé te salvou. Isso demonstra que aquela mulher ela estava em uma plena comunhão a partir daquele momento. E Jesus declarou também que aquela mulher estava livre deste mal. Vá em paz, está livre desse mal. A fé em Cristo libertou a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, olhando para essa história da mulher do fluxo de sangue, e pensando na fé que a mesma teve em Cristo para ser curada, nos faz entender que a suficiência, ou que a nossa suficiência está em Jesus, o Cristo. Nossa fé ela deve estar em Cristo, nossa esperança deve estar em Cristo, e nossa verdadeira necessidade é em ter Cristo na nossa vida. Nós precisamos olhar com essa ótica, e não somente uma ótica de milagre, mas obviamente que a fé em Cristo, que aquela mulher teve, libertou da doença que estava afetando a mesma em todas as áreas da sua vida. Ela estava doente fisicamente, socialmente porque não poderia se contextualizar com outras pessoas, espiritualmente porque não poderia adorar no templo. A fé desta pessoa, a fé desta mulher, o salvou e libertou de vários julgos que eram impostos. Todos os méritos ou todos os métodos humanos já haviam sido gastados, somente um poderia solucionar o seu problema. Mas eu peço encarecidamente que os irmãos não busquem a Cristo por último.
quando já tiverem gastado tudo, quando já olharem para todos os lados e não encontrarem nenhuma forma de solucionar o problema, não. Busque a Cristo primeiro. Vá até Cristo primeiro. Toque em Cristo primeiro. E Ele é capaz de salvar e libertar. A fé em Cristo, ela não liberta o ser humano apenas de doenças físicas, mas também da doença da alma, que é acusada pela falta de Deus. A fé em Cristo nos libertará da morte eterna e nos fará alcançar a vida. A fé em Cristo salva, a fé em Cristo liberta. A fé em Cristo nos dá vida e vida com abundância. Que nessa noite, por intermédio da fé em Cristo e da sua soberana vontade, porque Ele faz como quer, à medida que quer, do jeito que quer, você ou nós possamos ser libertos daquilo que aprisiona hoje, amanhã, por vir ou aprisionou a nossa alma. Pois a fé em Cristo traz liberdade. Fiquemos de pé, meus queridos irmãos. Nós concluímos essa mensagem afirmando que aprendemos nessa noite sobre 4 lições que podemos aprender com a mulher do fluxo de sangue. A primeira lição é que os recursos humanos não solucionam todos os problemas. A segunda lição é que a fé, ela tem um teor prático, ou deve ter um teor prático. A terceira lição é que a mulher do fluxo de sangue foi diferente no meio da multidão. E por fim, a quarta lição é que a fé em Cristo traz liberdade. Que possamos meditar nesses pontos, a fim de sermos edificados e edificar também outras vidas. Vamos orar. Pai, nós somos gratos, meu Deus, nessa noite, nessa oportunidade, porque aprendemos mais da Tua palavra, fomos edificados. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor curou esta mulher, curou a doença dessa mulher no que diz respeito ao físico, também no que diz respeito ao social, e principalmente, meu Deus, libertou de um jugo que era grande. Pai, contextualizando essa mensagem a nós, o Senhor também nos livrou de uma condenação, entregando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E Cristo, tendo padecido em nosso lugar, nos trouxe paz, nos trouxe vida e nos deu a liberdade. Nós entendemos, Pai, que os nossos recursos, aquilo que nós podemos fazer, não são capazes ou não é capaz de solucionar todos os nossos problemas. Entendemos, Pai, que a nossa fé precisa ser levada a uma prática contínua de alguém que te serve, alguém que te busca, alguém que está disposto a viver a tua vontade. Nós queremos, meu Deus, ser parecidos a mais e mais contigo, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Que nós sejamos, meu Deus, fielmente edificados por esta palavra e que o Teu nome, Pai, seja sempre glorificado por intermédio das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.